Você já percebeu que existem pessoas que parecem nascer para vencer, enquanto outras vivem presas no mesmo lugar por anos? Mas deixa eu te dizer algo importante. Isso não é destino, é mentalidade. Hoje, este vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando há muito tempo. Aquele momento em que algo dentro de você desperta e você finalmente entende o que estava te bloqueando esse tempo todo. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é motivação passageira, é transformação de mentalidade. E pode ser exatamente o que separa a vida que você tem hoje da vida que você diz que quer viver. Se você está aqui por mudança, então já começou o primeiro passo. Então já aproveita agora, se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que vão te puxar para cima quando o mundo tentar te empurrar para baixo. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam acordar para a própria vida. E comenta aqui embaixo: eu vou mudar. Porque isso não é só um comentário, é uma decisão. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga sua própria mente, suas escolhas e o seu futuro. E talvez, só talvez, depois desse vídeo, você nunca mais seja a mesma pessoa. Existe um hábito silencioso que trabalha contra você todos os dias, sem fazer barulho, sem chamar atenção, mas destruindo sonhos antes mesmo deles nascerem, a dúvida constante. Ela aparece como uma simples pergunta quase inofensiva. E se eu não for capaz? E se eu falhar de novo? Mas por trás dessas perguntas existe uma prisão invisível que limita cada passo, cada decisão, cada oportunidade. A verdade é dura, mas libertadora. Não é a falta de capacidade que te paralisa, é o hábito de acreditar nessas vozes internas. E aqui surge a pergunta que muda tudo. O que você já perdeu na vida por ter dado poder demais às suas próprias dúvidas? Porque a mente que duvida recua antes mesmo de tentar. Mas a mente que decide, mesmo tremendo, conquista. A diferença entre quem vence e quem permanece parado não está na ausência de medo, mas na escolha de agir apesar dele. Afirmação de poder: eu não sou meus medos, eu sou minhas decisões. Depois que a dúvida começa a perder força, algo ainda mais profundo aparece dentro da mente humana, a sensação de que nunca é o suficiente. Não é apenas falta de dinheiro, não é apenas falta de oportunidades. É uma forma de pensar que se instala silenciosamente e passa a governar cada decisão. A escassez não grita, ela sussurra. Ela diz que você não é capaz de ganhar mais. Ela diz que você deve aceitar menos. Ela diz que sonhar grande é perigoso e aos poucos você começa a acreditar. Mas a verdade é que o mundo não se divide entre quem tem e quem não tem, e sim entre quem acredita que pode criar e quem acredita que precisa sobreviver. Por que algumas pessoas prosperam mesmo começando do zero, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar por anos? A resposta não está nas circunstâncias externas, está no hábito mental dominante. Quando sua mente está programada para escassez, você enxerga portas fechadas, mesmo quando elas estão abertas. Você ignora oportunidades por achar que não é para você. Você rejeita o crescimento por medo de perder o pouco que tem. Mas deixa uma verdade te atingir com força. Ninguém prospera tentando proteger o mínimo. A prosperidade exige expansão, exige visão, exige coragem para pensar além do conforto. E agora surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Quanto da sua vida atual é resultado direto do que você acredita que merece? Porque você não recebe o que deseja. Você recebe o que aceita. E aceitar pouco é um hábito mental. Um hábito que pode ser quebrado.
Imagine por um momento que sua mente fosse reprogramada para a abundância total, que você não enxergasse mais limites, mas possibilidades, que cada desafio fosse apenas um degrau, não uma parede. O que mudaria nas suas escolhas hoje? A escassez mantém pessoas pequenas não por falta de recursos, mas por excesso de medo. Medo de perder, medo de arriscar, medo de mudar. Mas a verdade mais libertadora de todas é esta: o risco maior não é tentar e falhar. O risco maior é nunca tentar e permanecer exatamente igual. Observe sua vida com honestidade. Quantas oportunidades você já rejeitou por acreditar que não era suficiente? Quantas vezes você se sabotou antes mesmo de começar? A escassez mental não apenas limita ganhos financeiros, ela limita identidade. Ela diz quem você pode ser, onde pode chegar, o que pode conquistar. Mas isso não é destino, é programação. E toda programação pode ser reescrita. A partir do momento em que você entende isso, algo muda internamente. Você começa a perceber que não é o mundo que está te limitando, é a forma como você aprendeu a ver o mundo. E quando a visão muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a realidade não tem escolha a não ser mudar também. Afirmação de poder. Minha mente é abundante. Eu não vivo em limitação, eu vivo em expansão constante. A vida não muda apenas por falta de oportunidade. Ela muda ou permanece igual por causa de um hábito silencioso que parece inofensivo, mas que corrói o futuro em pequenas parcelas diárias. A procrastinação. Não é apenas sobre adiar tarefas, é sobre adiar decisões, adiar mudanças, adiar versões melhores de si mesmo. E o mais perigoso é que a procrastinação não chega como um inimigo, ela chega como um conforto. Depois eu começo. Não é o momento certo. Quando tudo estiver perfeito, eu vou agir. Essas frases parecem racionais, mas escondem uma verdade desconfortável. O tempo perfeito nunca chega para quem não aprende a agir no tempo imperfeito. E assim, dias viram semanas, semanas viram anos. E quando você percebe, está olhando para trás, tentando entender onde foi que a vida passou tão rápido. Mas a vida não passou rápido. Você apenas ficou parado enquanto ela avançava. A procrastinação não rouba apenas tempo, ela rouba identidade. Ela te afasta da pessoa que você poderia ter se tornado. Porque toda vez que você adia uma ação importante, você está dizendo silenciosamente para si mesmo: isso não é prioridade. E se não é prioridade, não é transformação. Agora pense com honestidade. Quantas versões de você já ficaram pelo caminho simplesmente porque você decidiu esperar? O problema não é falta de capacidade, é excesso de espera. Existe um ponto na vida de todo ser humano em que ele precisa encarar uma verdade desconfortável. Ninguém vai vir fazer por você o que você continua adiando. Não existe salvador externo para a disciplina interna. E aqui está a pergunta que separa os que evoluem dos que ficam presos. Quantos dos seus sonhos estão congelados esperando um momento que nunca chega? A procrastinação tem uma característica cruel. Ela dá a sensação de que você ainda está no controle, quando na verdade você está perdendo o controle lentamente. Você acha que está escolhendo descansar, mas na prática está escolhendo não avançar. E cada escolha dessas constrói uma versão sua que se acostuma com o atraso. Até que, um dia, agir parece mais difícil do que desistir. Mas a verdade é simples e direta. Tudo aquilo que você deseja do lado de fora exige movimento do lado de dentro. Nenhuma mudança acontece para quem permanece sempre no mesmo lugar mental. E o mais interessante é que não é necessário um grande salto para começar a transformação.
É preciso apenas quebrar o primeiro ciclo de adiamento. Uma pequena ação hoje vale mais do que uma grande intenção eterna. Porque intenção sem ação é apenas ilusão confortável. E enquanto você permanece preso nesse conforto, outras pessoas, talvez menos preparadas, talvez menos talentosas, estão avançando simplesmente porque decidiram agir antes de se sentirem prontas. E isso muda tudo. O mundo não recompensa quem pensa mais. O mundo responde a quem age primeiro. Agora imagine como seria sua vida se você tivesse começado tudo aquilo que já adiou nos últimos anos. Onde você estaria? Quem você seria? O que já teria conquistado? Essa resposta pode ser desconfortável, mas ela também pode ser libertadora, porque mostra que o único intervalo entre você e a mudança é a ação que você ainda não tomou. E o mais importante, esse intervalo ainda pode ser fechado, não com pensamento, não com desejo, mas com movimento. A partir do momento em que você decide agir mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo sem condições ideais, você quebra um padrão antigo. E quando um padrão mental é quebrado, uma nova identidade começa a nascer. Existe um tipo de prisão que não parece prisão. Pelo contrário, ela parece conforto, parece estabilidade, parece maturidade. Mas por trás dessa aparência tranquila, existe um dos maiores bloqueios da prosperidade humana: o medo disfarçado de segurança. É aquele momento em que você diz a si mesmo que está bem assim, que não vale a pena arriscar, que é melhor não mexer no que já está minimamente estável. E sem perceber, você começa a trocar crescimento por previsibilidade. A mente humana tem uma habilidade curiosa. Ela prefere o conhecido, mesmo que doloroso, ao desconhecido que poderia transformá-la. E é assim que sonhos são abandonados, não por falta de capacidade, mas por excesso de medo. E se eu perder o pouco que tenho? E se não der certo? E se eu me arrepender? Mas existe uma pergunta mais importante que quase ninguém faz. E se você já estiver se arrependendo por não tentar? Porque o medo de perder mantém você parado. Mas o arrependimento de não viver vai te acompanhar por muito mais tempo. A falsa segurança é sedutora. Ela promete proteção, ela promete controle, ela promete que se você ficar onde está, nada ruim vai acontecer. Mas ela não te conta o preço escondido, a estagnação. E a estagnação não é visível no início. Ela é lenta, silenciosa, quase imperceptível. Você continua vivendo, trabalhando, seguindo rotinas, mas por dentro algo começa a apagar. A vida perde intensidade, os sonhos perdem força, a coragem começa a parecer coisa de outras pessoas, até que você se acostuma com uma versão reduzida de si mesmo. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Segurança absoluta não existe. Existe apenas a ilusão de controle. Todo avanço na vida envolve risco, toda evolução envolve incerteza. Toda conquista exige atravessar algum tipo de medo. Mas o medo não é um sinal para parar. É um sinal de que algo importante está do outro lado. E ainda assim, muitas pessoas passam anos protegendo uma vida que não as realiza, apenas para evitar a possibilidade de desconforto temporário. Mas pense, o desconforto de crescer é temporário. O desconforto de se arrepender pode durar a vida inteira. O que você chama de segurança pode ser, na verdade, uma forma elegante de desistência. E a pergunta que muda tudo é esta: quantos dos seus sonhos você já sacrificou em nome de uma estabilidade que não te satisfaz? A vida não foi feita para ser apenas protegida. Ela foi feita para ser vivida. E viver exige movimento. Existe um ponto em que a mente precisa escolher: continuar protegendo o que já existe ou arriscar construir algo maior. E essa escolha não acontece uma vez só. Ela acontece todos os dias, nas pequenas decisões. Ficar ou tentar, esperar ou agir, recuar ou avançar.
e cada escolha reforça um caminho. Mas o mais importante é entender que a verdadeira segurança não está na imobilidade. Está na capacidade de se adaptar, de crescer, de se reinventar. Porque o mundo muda, as circunstâncias mudam, e quem não muda junto começa a se perder dentro da própria rotina. E talvez o maior perigo não seja falhar tentando algo novo, mas sim nunca descobrir o que você seria capaz de se tivesse coragem de sair do lugar. Existe um momento na vida em que a maior limitação não é o que o mundo oferece, mas o que você aceita. E esse é um dos hábitos mentais mais perigosos de todos. Aceitar menos do que se sabe, no fundo, que poderia conquistar. Não acontece de uma vez. Não é uma decisão consciente. É um processo lento, quase invisível. Começa quando você abre mão de uma pequena oportunidade, depois outra. Depois se acostuma a não insistir tanto. Depois, para de exigir mais de si mesmo, e quando percebe, já está vivendo dentro de um padrão muito menor do que sua capacidade real. E o mais assustador é que isso começa a parecer normal. Você começa a chamar de realidade aquilo que, na verdade, é apenas adaptação ao que foi aceito ao longo do tempo. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Em que momento você parou de exigir da vida o que realmente merece? Porque ninguém nasce acreditando que deve viver pouco. Isso é aprendido, isso é condicionado, isso é construído por repetição de experiências, crenças e medos acumulados. E quando você aceita menos, você não perde apenas oportunidades externas, você perde identidade interna. Você começa a se ver como alguém que deve se contentar, alguém que não pode ir tão longe, alguém que não deve sonhar alto demais. E essa mudança silenciosa destrói mais vidas do que qualquer fracasso externo. Porque o fracasso pode ensinar, mas a resignação paralisa. A mente que aceita pouco começa a negociar consigo mesma todos os dias. Isso já está bom. Pelo menos eu tenho isso. Não preciso de muito. Mas por trás dessas frases existe uma verdade não dita. Medo de tentar algo maior e não conseguir sustentar. E assim, você não vive o que deseja. Vive o que tolera. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Você não recebe o que deseja. Você recebe o padrão que aceita. E isso significa que a sua realidade atual não é apenas resultado de circunstâncias externas. É também resultado de decisões internas repetidas ao longo do tempo. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já desistiu de algo não porque não podia, mas porque achou que não valia o esforço? Quantas vezes você se contentou com menos porque parecia mais fácil do que insistir? E aqui surge a reflexão mais profunda de todas. O que exatamente você está perdendo ao aceitar pouco demais? Talvez não seja apenas dinheiro. Talvez não seja apenas sucesso. Talvez seja algo muito mais profundo, potencial não vivido. A vida tem uma forma silenciosa de mostrar isso. Ela começa a reduzir seus sonhos na mesma proporção em que você reduz suas exigências. E aos poucos, você para de imaginar possibilidades maiores, para de se desafiar, para de expandir, até que chega um ponto em que você nem percebe mais o tamanho do que poderia ter sido. Mas ainda existe algo dentro de você que sabe, algo que observa em silêncio, algo que sente quando você se acomoda demais. E é justamente isso que incomoda. Porque viver abaixo do próprio potencial cria um tipo de desconforto interno difícil de explicar. Você tem o básico, mas não tem realização. Você tem estabilidade, mas não tem expansão. Você tem rotina, mas não tem evolução. E então surge a pergunta inevitável: vale a pena viver uma vida que não te desafia apenas porque ela parece mais fácil? A verdade é que aceitar menos
não evita dor. Apenas muda o tipo de dor. Em vez da dor do esforço, você vive a dor do arrependimento. Em vez da dor do crescimento, você vive a dor da estagnação. E o tempo não suaviza isso, ele apenas amplifica. Mas existe uma virada possível, não externa, mas interna. Ela começa no momento em que você percebe que não precisa mais negociar seu valor com a vida, porque o padrão que você aceita define o teto da sua existência. E esse teto pode ser quebrado, não com sorte, não com acaso, mas com uma decisão interna de não se limitar ao que é confortável. E essa decisão, quando verdadeira, muda tudo. Existe um segredo silencioso que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente constroem algo na vida. Não é talento, não é sorte, não é inspiração momentânea, é algo muito menos glamuroso, mas infinitamente mais poderoso: disciplina. Mas não a disciplina que as pessoas costumam imaginar como rigidez ou sofrimento constante. Existe uma disciplina mais profunda, quase invisível, que ninguém vê. E é justamente ela que constrói destinos. A disciplina não começa no grande esforço. Ela começa nas pequenas escolhas que ninguém aplaude. É quando você decide continuar mesmo sem motivação. É quando você escolhe fazer o que precisa ser feito, não o que é mais fácil. É quando você permanece fiel ao que disse que faria, mesmo quando ninguém está observando. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. A sua vida não muda no que você faz uma vez. Muda no que você faz todos os dias. A repetição cria identidade, e a identidade cria destino. Mas a mente humana muitas vezes tenta negociar com isso. Ela busca atalhos, justificativas, pausas prolongadas. Ela diz: hoje estou cansado, amanhã eu recupero. Um dia não faz diferença. Mas a verdade é que um dia nunca vem sozinho. Ele sempre abre espaço para outro igual. E assim, sem perceber, a falta de disciplina não destrói sua vida de uma vez. Ela a desmonta em silêncio, peça por peça. A disciplina verdadeira não depende de emoção. Ela depende de decisão. Isso muda completamente a forma como você vive. Porque quando você depende de motivação, você vive em ciclos, dias produtivos, dias perdidos, dias de culpa, dias de recomeço. Mas quando você vive com disciplina, você cria continuidade. E continuidade é o que constrói resultados reais. Quem você é quando não está motivado? Essa pergunta revela mais sobre sua vida do que qualquer objetivo que você já escreveu. Porque o sucesso não pertence a quem faz quando se sente bem, pertence a quem faz, mesmo quando não sente nada. E aqui surge uma reflexão importante. O que você estaria vivendo hoje se tivesse sido consistente com aquilo que começou no passado? A disciplina tem um efeito silencioso. Ela elimina o caos interno. Quando você é disciplinado, sua mente para de negociar constantemente consigo mesma. Você não precisa decidir toda hora se vai ou não fazer. Você já decidiu antes. Isso libera energia mental, libera foco, libera direção. Mas existe algo ainda mais profundo. A disciplina constrói confiança interna. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você envia uma mensagem silenciosa para a sua própria mente. Eu posso confiar em mim. E essa confiança muda tudo. Porque uma pessoa que confia em si mesma não precisa provar nada para o mundo. Ela apenas avança. Mas quando você quebra promessas internas constantemente, você começa a perder essa confiança. E sem perceber, começa a duvidar da própria capacidade de manter qualquer compromisso. E é assim que muitas pessoas ficam presas. Não por falta de capacidade, mas por falta de consistência. A disciplina, portanto, não é apenas uma ferramenta de produtividade.
Ela é uma reconstrução de identidade. E o mais interessante é que ela não exige mudanças gigantescas, ela exige repetição de pequenas decisões certas. Levantar quando não quer, continuar quando seria mais fácil parar. Fazer o necessário mesmo sem reconhecimento. E aos poucos, isso cria algo poderoso, estabilidade interna. Uma pessoa disciplinada não é movida pelo caos externo. Ela é guiada por princípios internos, e isso faz com que o mundo deixe de controlar seu ritmo. Mas aqui está a parte mais importante. Disciplina não é perfeição, é continuidade. Você não precisa fazer tudo perfeitamente, precisa apenas não abandonar o caminho, porque é a continuidade que transforma esforço em resultado, e resultado em realidade. Existe um ponto na jornada humana em que tudo parece externo. As dificuldades, as oportunidades, os bloqueios, os atrasos. Mas chega um momento em que a verdade começa a se revelar de forma inevitável. Nada muda do lado de fora, enquanto algo não muda do lado de dentro. E essa mudança interna não começa com ações grandes, não começa com dinheiro, não começa com circunstâncias perfeitas. Ela começa em um lugar muito mais profundo e silencioso: o pensamento. O pensamento não é apenas algo que passa pela mente. Ele é o ponto de partida de tudo o que você constrói ou destrói na sua vida. Cada decisão que você já tomou nasceu de um pensamento. Cada medo que te paralisou nasceu de um pensamento. Cada coragem que te fez avançar também nasceu de um pensamento. E ainda assim, a maioria das pessoas vive sem perceber o poder que existe nesse processo invisível. A mente, quando não é observada, começa a operar no automático. E o automático costuma repetir padrões antigos. Padrões de limitação, padrões de dúvida, padrões de comparação, padrões de medo, e é assim que a vida parece sempre girar em círculos, os mesmos resultados, os mesmos problemas, as mesmas frustrações. Mas a pergunta que muda tudo é simples e profunda. Se seus pensamentos fossem visíveis, você teria orgulho deles? Porque a realidade externa nada mais é do que o reflexo de uma construção interna repetida ao longo do tempo. E quando você entende isso, algo começa a se reorganizar dentro de você. Você percebe que não é apenas vítima das circunstâncias. Você também é autor da interpretação dessas circunstâncias. Duas pessoas podem viver o mesmo evento e ter destinos completamente diferentes, dependendo da forma como pensam sobre ele. Uma pessoa vê um obstáculo e para. Outra vê o mesmo obstáculo e ajusta a rota. O evento é o mesmo, o pensamento é diferente, o destino é diferente. E aqui está o ponto central. Você não controla tudo o que acontece com você, mas controla o significado que dá ao que acontece. E isso muda completamente o jogo. A virada não começa quando a vida melhora. A virada começa quando a forma de pensar melhora. Mas mudar o pensamento não é algo automático, é uma decisão consciente e repetida. É observar o que você pensa sem perceber. É questionar padrões antigos que sempre se repetem. É interromper narrativas internas que te colocam sempre no mesmo lugar. E isso exige coragem, porque mexer no pensamento é mexer na identidade. A maioria das pessoas prefere mudar circunstâncias externas a mudar a forma como pensa, porque mudar o pensamento exige encarar verdades internas. Mas é justamente isso que separa estagnação de evolução. Quando você muda o pensamento dominante, você muda o filtro pelo qual enxerga o mundo. E quando o filtro muda, as possibilidades mudam. O que antes parecia impossível começa a parecer possível. O que antes parecia distante começa a parecer acessível. O que antes parecia destinado a outros começa a parecer algo que também pode ser seu. Mas existe um detalhe essencial. Não basta pensar diferente uma vez. É preciso sustentar novos pensamentos até que eles se tornem naturais.
porque o antigo padrão sempre tenta voltar. E é nesse ponto que muitas pessoas desistem, não porque não conseguiram mudar, mas porque não conseguiram sustentar a mudança. A mente tenta te puxar de volta para o conhecido, para o confortável, para o previsível, mas cada vez que você escolhe um pensamento mais forte do que o anterior, você enfraquece o padrão antigo e fortalece uma nova versão de si mesmo. E aos poucos, sem perceber, você começa a se tornar alguém diferente sem precisar anunciar nada ao mundo. Porque a verdadeira mudança não faz barulho. Ela se manifesta nos resultados. Existe um inimigo que não vem de fora. Ele não precisa de portas abertas, não precisa de permissão, não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele já vive dentro da mente, operando em silêncio, disfarçado de decisões comuns, escolhas pequenas e justificativas aparentemente racionais. Esse inimigo é a autossabotagem. Ela não se apresenta como destruição. Ela se apresenta como proteção. Proteção contra o fracasso, proteção contra o julgamento, proteção contra a dor de tentar e não conseguir. Mas, na prática, ela faz algo muito mais profundo. Ela te impede de descobrir quem você realmente poderia ser. A autossabotagem aparece nas pequenas pausas, na decisão de começar amanhã, na escolha de não insistir mais uma vez, na ideia de que talvez não seja para mim, e principalmente na desistência antes mesmo de uma tentativa completa. E o mais perigoso é que, muitas vezes, ela vem acompanhada de uma sensação de lógica. Não é o momento certo. Preciso me preparar mais. Quando tudo estiver alinhado, eu vou agir. Mas a verdade é dura e simples. A preparação infinita é apenas uma forma sofisticada de adiamento. E enquanto você acredita que está se preparando, a vida continua acontecendo. O tempo continua avançando. As oportunidades continuam passando. E você continua parado no mesmo ponto, chamando isso de cautela. Mas aqui surge uma pergunta que incomoda profundamente. Quantas oportunidades você já perdeu, não porque não podia, mas porque não confiou em si mesmo o suficiente para tentar de verdade? A autossabotagem não nasce da incapacidade. Ela nasce da dúvida sobre a própria capacidade. E essa dúvida é alimentada por experiências passadas, por medos antigos, por falhas que nunca foram realmente processadas. Então, ao invés de arriscar novamente, a mente escolhe evitar. Evitar dor, evitar erro, evitar desconforto. Mas ao evitar tudo isso, ela também evita crescimento. E é assim que muitas pessoas acabam presas em um ciclo invisível. Elas querem mudar, mas sabotam o próprio movimento de mudança. Começam algo novo, mas param antes da consistência. Sentem motivação, mas não sustentam a ação. Têm ideias, mas não executam até o fim. E cada interrupção reforça a crença de que não são boas o suficiente. Mas essa não é a verdade. É apenas um padrão repetido. E padrões podem ser quebrados. O primeiro passo para quebrar a autossabotagem é reconhecer que ela não é você. Ela é um hábito mental aprendido, um mecanismo automático de defesa que se tornou exagerado, e aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas isso exige algo fundamental: honestidade interna. É preciso começar a observar os momentos em que você se abandona, os momentos em que você sabe exatamente o que deveria fazer, mas escolhe não fazer. Os momentos em que você troca avanço por conforto imediato. Porque a autossabotagem raramente grita. Ela convence, ela diz que você está cansado, que não vale a pena agora, que depois será melhor, que ainda não está pronto. Mas no fundo, ela sempre leva ao mesmo lugar, estagnação disfarçada de segurança. E quando você começa a perceber isso, algo importante acontece. Você começa a ver que não é o mundo que está bloqueando seu crescimento.
é a sua própria reação ao mundo. E essa percepção é desconfortável, mas libertadora. Porque se o problema está dentro, a solução também está. E isso significa que você não precisa esperar nada externo mudar para começar a mudar sua vida. Você só precisa interromper o padrão no momento em que ele aparece. A autossabotagem perde força quando você para de negociar com ela, quando você decide agir mesmo sem vontade, quando você continua mesmo com insegurança, quando você começa a confiar mais na ação do que na dúvida. E aos poucos algo novo começa a surgir, uma versão sua que não abandona o próprio caminho no meio, uma versão que entende que consistência vale mais do que perfeição. Uma versão que não espera condições ideais para existir. E esse é o ponto de virada. Não porque tudo fica fácil, mas porque você para de se impedir. Chega um momento na jornada em que pensamento já não é suficiente, disciplina já não é suficiente e até mesmo a consciência dos próprios erros já não é suficiente. Porque existe um ponto onde a mente sabe o que fazer, mas ainda assim sente o peso da incerteza. E é exatamente nesse território invisível que entra um elemento decisivo: a fé. Mas não uma fé passiva, esperando que tudo se resolva sozinho. Não uma fé que substitui a ação, e sim uma fé que sustenta a ação quando os resultados ainda não aparecem. A fé verdadeira não é a ausência de dúvida, é a capacidade de continuar mesmo com dúvida. Porque na prática, todo o caminho de transformação passa por um período onde nada parece fazer sentido. Você muda hábitos, muda pensamentos, muda atitudes, mas o mundo externo ainda não reflete isso imediatamente. E é nesse intervalo silencioso que muitas pessoas desistem. Não porque estavam erradas, mas porque não conseguiram enxergar o invisível processo de construção acontecendo. E aqui surge uma pergunta profunda. Você acredita no que está construindo ou apenas acredita quando já está pronto? Porque acreditar depois que tudo deu certo não é fé, é constatação. A fé real acontece antes da evidência. Ela é o que te faz continuar quando ninguém aplaude, quando ninguém entende, quando os resultados ainda não chegaram. E esse é o ponto onde a maioria desiste, o tempo entre plantar e colher. Esse intervalo parece vazio para quem não entende o processo. Mas, na verdade, ele é o momento mais importante de todos. É quando você continua trabalhando sem garantia, quando você continua tentando sem confirmação, quando você continua avançando sem validação externa. E isso exige uma força interna que não vem da lógica, mas da convicção. A fé, nesse contexto, não é crença cega, é confiança construída na repetição da ação. É olhar para o que você já fez até aqui e entender que existe um processo em movimento, mesmo que ainda não seja visível. Mas a mente humana tende a se desesperar no silêncio dos resultados. Ela pergunta: está funcionando? Ela questiona: vale a pena continuar? Ela tenta buscar sinais imediatos de progresso. Mas o progresso real, muitas vezes, é invisível no início. É interno antes de ser externo. É mental antes de ser material. É estrutural antes de ser evidente. E é justamente por isso que a fé se torna combustível da ação. Ela mantém você em movimento quando a lógica ainda não tem respostas. Sem fé, você para cedo demais. Com fé, você atravessa o processo inteiro, mas existe um detalhe importante. A fé não substitui a ação, ela a sustenta. Não adianta acreditar sem agir, mas também não adianta agir sem sustentar a crença de que aquilo tem sentido. É a combinação dos dois que cria transformação real. E nesse ponto, algo começa a mudar dentro de você. Você percebe que não precisa de garantias para continuar. Você percebe que não precisa de aprovação para avançar. Você percebe que não precisa de certezas absolutas para se mover.
porque a vida nunca oferece garantias no começo de nada importante. E ainda assim, tudo que hoje existe foi construído por alguém que avançou sem elas. A fé te tira da dependência do visível imediato e te coloca na confiança do processo. E quando isso acontece, você deixa de ser alguém que reage às circunstâncias e passa a ser alguém que constrói apesar delas. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque agora você não espera mais o momento perfeito. Você cria movimento no momento presente. E esse movimento, mesmo pequeno, começa a reorganizar tudo ao seu redor. Chega um ponto na jornada em que você percebe que não se trata mais de buscar algo fora, mas de reconhecer algo dentro. Porque durante muito tempo, a mente acredita que prosperidade é um destino distante, um lugar onde tudo finalmente se encaixa, onde os problemas desaparecem, onde a vida, enfim, começa de verdade. Mas essa é uma ilusão que acompanha quase todos os que estão despertando. A verdade é que a prosperidade não começa quando o dinheiro chega, quando as oportunidades aparecem ou quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando você muda o nível de consciência sobre quem você é. Isso muda tudo, porque enquanto você acredita que prosperidade é externa, você vive esperando o momento certo, esperando a chance ideal, esperando alguém validar seu valor. Mas quando você entende que prosperidade é interna, você para de esperar e começa a se tornar. E essa transição não é suave. Ela é um despertar. Um momento em que você olha para a própria vida e percebe quantas vezes entregou seu poder para fora. Quantas vezes colocou seu futuro nas mãos do acaso. Quantas vezes acreditou que precisava de condições perfeitas para começar a viver de verdade. Mas a prosperidade nunca foi sobre condições. Ela sempre foi sobre estado mental. E esse estado mental é construído em silêncio, nas escolhas invisíveis, nos pensamentos repetidos, nas decisões que ninguém vê. A mente próspera não é a mente que tem tudo. É a mente que enxerga possibilidades onde antes via limites. E isso cria uma mudança profunda na forma como você interpreta o mundo. O que antes parecia falta começa a aparecer espaço para a criação. O que antes parecia atraso começa a aparecer preparação. O que antes parecia bloqueio começa a aparecer redirecionamento. E aos poucos, a narrativa interna muda. Mas essa mudança não acontece de forma instantânea. Ela acontece em camadas. Primeiro, você começa a questionar velhos padrões. Depois, começa a perceber antigos hábitos mentais. Em seguida, começa a interromper reações automáticas. E, por fim, começa a escolher conscientemente novos caminhos internos. E é nesse processo que algo importante acontece. Você deixa de ser reativo e passa a ser consciente. E a consciência muda o jogo. Porque quando você está no automático, você repete o passado. Mas quando você está consciente, você cria o futuro. E a prosperidade interior nasce exatamente desse ponto de consciência. Mas existe um desafio nesse caminho. O mundo externo não muda na mesma velocidade que o interno. E isso pode gerar confusão. Você muda por dentro, mas ainda vê resultados antigos por fora. Você pensa diferente, mas ainda vive consequências de pensamentos antigos. Você age diferente, mas ainda sente ecos da versão anterior de si mesmo. E é aqui que muitos desistem. Não porque o caminho não funciona, mas porque não conseguem suportar o intervalo entre transformação interna e manifestação externa. Mas esse intervalo é essencial. Ele é o espaço onde você deixa de ser quem era e ainda não se tornou completamente quem está se tornando. E esse espaço exige maturidade emocional, exige paciência ativa, exige continuidade. Exige confiança no processo, mesmo quando ele ainda não parece claro. E aos poucos, algo começa a acontecer.
pequenas mudanças externas começam a surgir. Não como explosões, mas como sinais sutis. Uma decisão diferente aqui, uma oportunidade percebida ali, uma reação mais consciente em um momento difícil. E esses pequenos sinais são importantes, porque eles mostram que o interno está começando a se refletir fora. Mas a verdadeira virada não é externa. É quando você para de se identificar com limitações antigas, quando você percebe que não precisa mais viver como vivia antes, que não precisa mais pensar como pensava antes, que não precisa mais se definir pelas antigas versões de si mesmo. E esse é o despertar real. Você não se torna outra pessoa, você se lembra de quem poderia ter sido desde o início, antes de todas as limitações aprendidas. E esse reconhecimento é profundo. Porque pela primeira vez, você entende que prosperidade não era algo distante. Era algo bloqueado por padrões internos. E quando o bloqueio começa a cair, a vida não apenas muda, ela se reorganiza, não de uma vez, mas de forma inevitável. Porque quando a mente muda de nível, a realidade não tem escolha a não ser acompanhar. E assim, o que começou como uma jornada de dúvida, medo, procrastinação, autossabotagem e limitação, termina como um despertar. Não de um novo mundo, mas de uma nova forma de enxergar o mesmo mundo. E isso é o que realmente transforma tudo. Durante toda essa jornada, uma coisa ficou cada vez mais clara. O maior bloqueio da prosperidade nunca esteve fora. Não foi o dinheiro, não foi o sistema, não foi a falta de oportunidade. Foi algo mais silencioso, mais íntimo, mais invisível. Foi a forma como a mente foi treinada a pensar, reagir e desistir. No início, tudo parecia externo. A dúvida parecia um pensamento aleatório. A escassez parecia realidade. A procrastinação parecia apenas cansaço. O medo parecia prudência. A autossabotagem parecia proteção. Mas aos poucos, camada por camada, a verdade começou a aparecer. Nada disso era externo, era interno. E o mais impressionante é que, por muito tempo, isso parecia normal. Porque quando um padrão se repete por anos, ele deixa de parecer um problema. E começa a aparecer identidade. Mas identidade não é destino, é construção. E tudo que foi construído pode ser reconstruído. Foi isso que essa jornada revelou. O inimigo invisível dentro da mente não era um destino fixo, era apenas um conjunto de hábitos mentais repetidos por tempo suficiente para parecer verdade absoluta. E quando isso é compreendido, algo profundo acontece dentro de um ser humano. Ele para de viver como efeito e começa a viver como causa. Porque antes disso, tudo parecia reação. Reação ao medo, reação às circunstâncias, reação às limitações, reação às experiências passadas. Mas quando a consciência desperta, a reação perde poder. E o indivíduo começa a perceber algo quase assustador na sua própria liberdade. Ele sempre teve escolha. Escolha de pensar diferente. Escolha de agir diferente. Escolha de não continuar os mesmos ciclos. Mas essa escolha exige responsabilidade. E responsabilidade é o ponto onde a maioria das pessoas evita olhar. Porque é mais fácil acreditar que a vida controla você do que aceitar que você participa da construção dela todos os dias. E essa verdade muda tudo. Porque no momento em que você aceita a responsabilidade, você também recupera poder. Não o poder de controlar tudo o que acontece fora, mas o poder de decidir o que acontece dentro de você diante de qualquer coisa. E isso é muito mais valioso do que qualquer circunstância externa. Ao longo dessa jornada, cada capítulo revelou uma camada. A dúvida mostrou como a mente pode se virar contra si mesma. A escassez mostrou como a visão interna limita o externo.
A procrastinação mostrou como o tempo é desperdiçado em falsas esperas. O medo disfarçado de segurança mostrou como conforto pode ser prisão. A aceitação de menos mostrou como o valor pessoal pode ser subestimado. A disciplina mostrou como a consistência constrói identidade. O pensamento mostrou como tudo nasce dentro da mente. A autossabotagem mostrou como o inimigo mais perigoso é interno. A fé mostrou como continuar sem garantias é necessário. E o despertar mostrou que prosperidade sempre foi uma questão de consciência. E quando tudo isso se conecta, o resultado não é apenas entendimento, é transformação. Porque entender sem aplicar é apenas informação. Mas entender e perceber dentro de si é mudança estrutural. E nesse ponto, algo muda profundamente. A pessoa já não se enxerga da mesma forma, não porque se tornou perfeita, mas porque deixou de se identificar com limitações antigas. E isso é o verdadeiro início de uma nova vida. Não uma vida sem desafios, não uma vida sem incertezas, não uma vida sem momentos difíceis, mas uma vida onde esses elementos não definem mais quem você é, porque agora existe algo novo sustentando tudo, consciência. E a consciência muda o peso de tudo. O medo continua existindo, mas não paralisa. A dúvida continua aparecendo, mas não governa. O desafio continua vindo, mas não destrói. E aos poucos, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque você mudou primeiro. E essa é a verdade final de toda essa jornada. Nada externo precisava mudar para que a transformação começasse. O único ponto de partida sempre foi interno. E quando isso é compreendido de verdade, não como ideia, mas como experiência, algo irreversível acontece. A antiga versão de você deixa de ser suficiente, e uma nova versão começa a existir, não como fantasia, mas como consequência natural de uma nova forma de pensar, agir e enxergar o mundo. E assim o ciclo se fecha, não como fim, mas como início consciente.